Oi, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, aula de ciências. Eu espero que vocês estejam passando bem de ontem para hoje. Hoje nós estamos em um ambiente novo, ó. Hoje vocês estão na minha cozinha, né? Porque nós precisamos de fazer duas experiências. Então, para ficar mais fácil, para não ter o deslocamento, a tia Thaís vai começar o vídeo aqui pelas experiências, que são as experiências da página 315. Pode ser que durante o vídeo vocês escutem algum barulhinho chato, porque infelizmente, né, a gente tá dentro do condomínio, tá em casa e o moço tá cortando a grama. Então daqui a pouquinho pode ser que vocês ouçam aí o cortador de grama, certo? Mas como a gente não pode mudar por enquanto esse momento em que a gente tá vivendo, a gente tem que aceitar e levar desse jeito. Eu espero que não atrapalhe muito o nosso vídeo. Combinado? Então, olha lá. Na nossa primeira experiência, nós vamos precisar... Lembra que a tia Thaís pediu o osso para vocês no final de semana? Então, a gente vai precisar de um pote de vidro, do osso e do vinagre, tá? A tia Thaís, no final de semana, não teve frango. Então, a tia Thaís pegou osso de costela, tá? Que é osso do mesmo jeito, então não tem problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o osso... Nós vamos colocar dentro do vidro e aqui dentro nós vamos colocar vinagre até cobrir ele. Nossa, tia Thaís, que bagunça! Então, olha lá. Cobriu o meu osso, certo? Agora, eu vou fechar e eu vou deixar esse osso aqui durante uma semana. E aí, a gente vai ver o resultado. Qual que é a finalidade dessa experiência? Essa experiência, ela vai trazer pra gente a descalcificação do osso. Então, é a falta do cálcio no osso. Porque qual é a função do cálcio no nosso osso? O cálcio, ele dá rigidez, ele deixa o nosso osso duro. Então... essa atividade, depois que ela estiver pronta, a gente vai conseguir ver a falta de cálcio, a descalcificação do nosso osso, o que ela pode causar com a gente, tá? Com os nossos ossos, tá? Porque o cálcio, ele é responsável pela rigidez do nosso osso. A nossa segunda experiência, vocês vão precisar de um adulto. Essa primeira dá para vocês fazerem sozinhos, tá? Pega o vinagre, pega a autorização da mamãe e dá para vocês fazerem sozinhos. A segunda experiência, não. Por que a tia Thaís está na cozinha? Porque a gente vai precisar do fogo. Então, a gente tem que ter outro osso. E aí, a gente vai colocar esse osso, ó. Vejam que ele tá duro, tá? E a gente vai colocar ele no fogo. Porque essa segunda experiência, nós vamos ver o que acontece com o nosso osso quando a gente tem pouco colágeno. O que é o colágeno? O colágeno é o que dá resistência pra gente. Olha a Marie chamando. Pera aí, gente. Pronto. Eu falei que essa aluna gosta de participar muito da aula, né? Então, o colágeno, ele dá resistência pro nosso osso. Então, ele faz o nosso osso ser resistente. Quando a gente coloca ele no fogo, cuidado, peçam ajuda de um adulto. Então, nós vamos colocar ele aqui no fogo. Tomem cuidado com isso. Então, vamos deixar ele aqui pegando um pouquinho de fogo. Porque nós vamos ver o que acontece com o osso quando a gente tem pouco colágeno, ou seja, pouca resistência no nosso osso. Então, o que acontece? Olha lá. Nós estamos aqui como se nós estivéssemos perdendo o nosso cálcio. Deixa a tia Thaís ver se a tia Thaís já consegue. Então, olha lá. Vocês viram que ele tava duro, né? Deixa a tia Thaís pegar um guardanapo aqui pra tia Thaís conseguir segurar ele. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente já consegue. Cuidado com o fogo. Então, ó o que aconteceu. Viram? O osso quebrou. Vocês viram que no começo a tia Thaís forçou o osso e ele não quebrou.
Porque como o cálcio ele dá resistência para o nosso osso, quando a gente tem pouco cálcio no osso, o nosso osso ele perde a resistência. Então ele fica, cálcio não, gente, colágeno, desculpa, tá? O colágeno, quando a gente tem pouco colágeno no osso, a gente perde o quê? A resistência. Ele fica fraco e ele, olha lá, quebrou mais um pedaço. Então, essa experiência aqui é para mostrar como que fica o nosso osso sem o colágeno, tá? O colágeno, olha aqui, ó. O colágeno, ele é a parte que dá a resistência, a elasticidade pra gente, tá bom? Então, a parte da experiência da página 315, a gente já fez. E outra coisa importante que tá escrito aqui nesse capítulo é referente à luz solar, né? Por que é importante a gente ficar exposto no tempo adequado na luz solar? Porque o sol, ele produz a vitamina D. E a vitamina D, ela é responsável por fixar o cálcio nos nossos ossos. Então, o sol, ele ajuda, ele produz a vitamina D que faz fixar o cálcio no nosso osso e deixar o nosso osso com mais rigidez, certo? Aí, voltando aqui na página, no início do nosso capítulo, na página 312, né? Tava falando dos cuidados, do desenvolvimento do osso, da cartilagem. E aí, eles trazem um assunto pra gente, que é o período do estirão. O que é o período do estirão? Quando a gente entra na puberdade, que é essa fase que a gente tá entre 9 e 13 anos, a gente tem o período do estirão. O que é o estirão? É uma fase que a gente cresce muito rápido. E por que as meninas crescem mais rápido que os meninos e primeiro que os meninos? Porque as meninas iniciam a puberdade primeiro, então elas crescem mais rápido e crescem primeiro que os meninos, tá? Por isso que geralmente as meninas, nessa fase, elas são um pouquinho mais altas que os meninos. Alguns casos, tá? Podem ser diferentes. Nessa fase que a gente tá, as meninas crescem em média 14 centímetros e os meninos 13 centímetros. E aí, nós vamos aqui na página 314 para fazer a correção agora. Como se dá a formação dos ossos? Então, a formação dos ossos, ela se dá durante a gestação. Então, quando a gente ainda tá lá dentro da barriga da mamãe, né? Deixa eu até virar um pouquinho aqui o celular. Tá lá dentro da barriga da mamãe e ela ainda se dá lá dentro, né? A formação dos ossos. Opa, vamos lá, tia Thais, isso. Então, quando a cartilagem, ela vai absorvendo o cálcio da alimentação da mamãe, né, que passa pro bebê, e aí a cartilagem vai virando osso, vai enrijecendo e virando osso. Na segunda questão, tá falando, toda cartilagem se transforma em ossos? Não, não se transforma em ossos, pois alguns tipos de cartilagem não absorvem o cálcio e se mantêm como cartilagem. Então, como que é esse processo? Quando a gente tá lá dentro da barriga da mamãe, a gente é bem molinho, então é tudo cartilagem. Conforme a mamãe vai se alimentando, vai fazendo tudo certinho, toma sol, o cálcio vai se fixando nessa cartilagem e a parte que absorve o cálcio vai enrijecendo e aí vai virar o osso. Mas isso acontece com todas as partes do nosso corpo que são cartilagem? Não. Por exemplo, olha lá. A pontinha do nariz, ela é uma cartilagem. Aqui no meio, não, ó. Aqui no meio recebeu cálcio. A pontinha do nariz, não. A orelha, olha, a orelha só ficou na cartilagem. Então, ela também não absorveu cálcio. Então, nem todas as partes do nosso corpo que são cartilagem viram ossos. 3. Por que é importante que os bebês tomem banho de sol pela manhã, desde os primeiros dias de vida? E qual é o horário adequado? Então, não só de manhã, mas o ideal é que ele tome um solzinho de manhã, né? Porque tá mais quentinho, né? Mesmo que esteja aquele dia mais frio, qual que é a importância? O horário antes das 10, ou não deu tempo de tomar de manhã, toma no finalzinho da tarde, depois das 16 horas, certo? Porque o cálcio
que é fornecido pelo leite materno, ele vai produzir o quê, né? Ele vai se fixar nos ossos do bebê por meio da vitamina D, que vem pela produção do sol também, né? A vitamina D é produzida, foi o que a tia Thaís acabou de falar. O sol produz a vitamina D. Então, o bebê tem lá, né, durante o sol, a produção de vitamina D. E o leite materno da mamãe que ele bebeu vai fazer com que o cálcio se fixe nos ossinhos dele. Por isso que é importante o banho de sol para o bebê e para o adulto também, né? Mas é que para o bebê ainda está em desenvolvimento. Até quando se dá o crescimento dos ossos humanos? Isso vai ocorrer por volta até dos 18 anos. Então, até os 18 anos, os nossos ossos vão continuar crescendo, tá? Por isso, a importância de se manter o cuidado, de fazer uma boa injeção de cálcio, de tomar o solzinho para ter a vitamina D e fixar esse cálcio no nosso organismo, nos nossos ossos, combinado? Aqui na página 314, tá falando que a camada dura, ela é composta pelo cálcio, que é um mineral, e o colágeno, ele é uma proteína. O cálcio fornece a rigidez e o colágeno a resistência, que foi o que a gente viu aqui, né? Aqui nesse daqui a gente já viu do colágeno, que como ele dá a resistência, quando a gente tem pouco colágeno, a gente tem pouca resistência, então o nosso osso fica mais fácil de se quebrar. A experiência que a gente viu da descalcificação, a gente só vai saber o resultado daqui uma semana, tá? Mas olha lá, se o cálcio, ele é responsável pela rigidez, então o que será que acontece quando a gente perde esse cálcio, tá? Então, a gente responde na próxima semana. E aí, aqui a gente tem uma parte na 316 que fala sobre a fratura, né? Que quando a gente quebra, então a gente precisa de pôr os dois ossinhos que quebraram lá pertinho, imobilizar, ter uma boa calcificação, porque é a calcificação que reconstitui o osso, tá? Então, a importância de se ter uma boa ingestão de cálcio, de tomar um pouquinho de sol, né? Procurar alimentos que tenham bastante cálcio e evitar brincadeiras na piscina. A bicicleta é inevitável a gente cair, mas às vezes, dependendo do tombo, a gente consegue uma fratura muito forte, então tem que tomar bastante cuidado com algumas brincadeiras. E acidentes domésticos, né? Cair no banheiro, cair no tapete, principalmente quando a gente tem vovô e vovó em casa, né? Que eles já têm uma dificuldade para andar, então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao vovô e à vovó dentro de casa, tá bom? Na página 317, ele vai falar que a gente precisa de ter uma alimentação rica em cálcio, né, para fortalecer. Vai falar da exposição solar, que a tia Thaís já explicou para vocês. E aí a gente chega na página 318, que tá pedindo na primeira atividade para vocês recortar o anexo 7, colar no caderno, e ele seria utilizado na atividade de baixo. Na atividade de baixo, vocês tinham que construir um cardápio, a tia Thaís já tinha dado a instrução. Então, essa atividade 2, deixem o caderno separado na hora da aula online, que nós vamos ver qual foi o cardápio que vocês montaram. Que vocês precisariam de um cardápio que tivesse a ingestão adequada de 1.300 miligramas de cálcio no dia, tá? Então, vocês teriam que montar um cardápio aí para vocês com essa ingestão. Então, na aula online, depois, vocês separem o caderno e deixem separados para a gente fazer essa atividade, para vocês lerem essa atividade para a tia Thaís e para os colegas. E aí, a gente cai numa parte também importante que ajuda a gente a evitar dor, principalmente quando a gente é menor. Se a gente não tem uma postura adequada, a gente leva isso para a vida e depois a gente pode ter dor nas costas, dor nos ombros. Então, a postura correta, né? Como carregar uma mochila, como deitar, escovar os dentes, sentar para fazer tarefa. São atitudes que ajudam muito no desenvolvimento da nossa postura.
Então, principalmente da coluna. O que acontece? Entre uma parte, né, um disco, uma parte da coluna, uma vértebra da coluna e outra, existe um disquinho de cartilagem, que é essa partinha macia, né, molinha que a gente tem. Que a função dela é amortecer o impacto, para que um osso não fique batendo no outro. Então, dependendo do jeito que você dorme, que você senta, isso sobrecarrega e a cartilagem faz raspar um ossinho no outro e a gente pode ter o desgaste e muitas dores. Então, aqui na atividade 1, qual é a forma correta da gente deitar na cama para dormir? Olha, um travesseirinho baixo e de ladinho. Qual é a maneira correta de sentar para fazer tarefa? Olha lá, postura ereta, reto, com as perninhas bem certinhas, nada de pôr perninha embaixo da carteira, perninha dobrada em cima da cadeira, né? Então, a postura ereta, né? Retinho. A mochila, qual que é a posição certa? Olha aqui, a menininha levando a mochila nas costas. Lembrando que não pode ter um peso muito grande, né? Que tem que ser ideal. Não pode levar na mão, porque às vezes o peso vai pender para um lado, aqui no ombro também não. O carrinho, ele tem que ser ideal, adequado, quando ele se adapta ao tamanho da criança. Porque se é um carrinho que fica muito baixo, você vai ficar baixo, você não vai estar carregando da maneira correta. Então, a maneira correta de carregar a mochilinha, um peso ideal, e a mochila sempre nas costas, com a posição ereta. E escovar o dente? Pode? Ai, acordei com preguiça, vou lá escovar o dente assim. Não pode. Posição ereta, né? Retinho, escova, fecha a torneira para economizar água, escova o dente certinho, depois abaixa corretamente para não sobrecarregar a coluna, tá? Então, o certo seria o menininho aqui, correto? O exercício 2 da página 320, para ter uma vida saudável é preciso planejar o que fazer. Então, como vocês já estarão com o caderno, nós vamos fazer o anexo 8 também durante a aula online. Vocês vão falar para a tia Thaís, porque vocês tinham que criar um projeto de vida, porque que vocês precisam de fazer para melhorar e ter uma vida mais saudável. Lembrando que no 4º ano nós estudamos tudo isso. Então, uma meta para alimentação. O que vocês fizeram para melhorar a alimentação, a hora do sono, a atividade física e a postura. Então, como vocês estarão com o caderno, nós faremos essa atividade, a discussão dessa atividade juntos na aula online, combinado? Separem o caderno aí, combinado? Na atividade 1 do Em Casa, ainda na página 320, estava falando assim: no período de grande desenvolvimento físico do ser humano, o que ocorre geralmente entre 9 e 13 anos? As meninas são, em média, mais altas que os meninos, na mesma faixa etária. Explique por que isso acontece. Então, por que isso acontece? Porque as meninas atingem o período do estirão primeiro, a puberdade chega para as meninas primeiro. Então, elas vão crescer primeiro que os meninos, e geralmente elas crescem mais rápido e primeiro que os meninos. Combinado? Então, essa era a resposta. Na 2, assinale correto ou incorreto. Desde o início do nascimento, por volta dos 18 anos, os ossos do ser humano vão crescer. Ok, correta. 2. O estirão do crescimento apresenta a fase em que os meninos e as meninas têm um intenso aumento na estatura. Também está correto. Deixa a tia Thaís ligar aqui porque a minha bateria caiu. Então, vamos rapidinho para acabar aqui, né? 3. A ponta do nariz pode ser formada... A ponta do nariz do ser humano é formada por cartilagem? Ok, também. A cartilagem que recobre as extremidades dos ossos não permite o atrito entre eles, evitando o seu desgaste. Ok, também. A penúltima. No experimento 1, a gente não pode responder essa daqui porque a gente ainda não teve a resposta. Então, no experimento 1, é possível verificar a importância do cálcio? Então, essa daqui a gente não vai responder. Do cálcio na elasticidade? E a tia Thaís falou que o cálcio é responsável por quê? Então, essa daqui a gente vai deixar para corrigir depois, tá bom? Que a gente vê a experiência. Agora, a última. No experimento 2, é possível compreender a importância do colágeno na rigidez?
Não, porque ela é incorreta porque a tia Thaís falou que o colágeno, ele é responsável pela elasticidade, né, do osso. E a 3, a gente também vai fazer na aula online, porque vocês tinham que criar, ver se na casa do vovô e da vovó tinha algum perigo para evitar, o que que vocês poderiam fazer. Era tipo uma entrevista com o vovô. Então, a gente vai fazer também na aula online essas. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas, fazer a correção desse capítulo e daqui a pouquinho a gente tá junto de novo na aula online, tá? Beijo, pessoal!